Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como os muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e concedendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao ver que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. E suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez saciar sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro e como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e eles
repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, restava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Eu entrego
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compreender de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em todo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça, um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido. Por causa de sua entrega a Deus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se e obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se e obedeceu sereno e forte. Humilhou-se e obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito:
Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com eles? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu:
Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? Respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Viram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridades para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota.
Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos aqui nesta hora da tarde da Sexta-feira Santa, revivendo ou vivenciando este segundo dia do Tríduo Pascal, a Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão do Senhor. Esta foi justamente a hora em que Jesus, que tinha sido pregado na cruz, pelas 9 horas da manhã, expirou, entregou o seu espírito ao Pai. Depois da prisão, dos tormentos, como vemos relatados no Evangelho de João, que acabamos de escutar, que é como que traduzisse ou falasse de um jeito diferente, não muito diferente, mas com outras palavras, aquilo que afirma Isaías na primeira leitura, né? No livro do canto do servo de Javé, o canto do servo sofredor de Isaías. Foi algumas partes já meditada esses dias anteriores, mais uma vez aparece na celebração da Paixão. E como não ler, como não se lembrar de Jesus ao ler a profecia ou esse canto do servo do profeta Isaías, né? Não como que uma profecia, mas melhor definido como o canto do servo sofredor, né?
como não se lembrar de Jesus? Vendo que tudo que é narrado na primeira leitura foi vivenciado por Cristo, que, como enviado do Pai, veio para estabelecer este reino de justiça, reino duradouro, né? O servo que nos fala Isaías é um servo anônimo, que era justo, que não tinha nenhuma maldade fora encontrada na sua pessoa, mas que experimenta um sofrimento muito grande para estabelecer a justiça como parte da missão para a qual esse servo fora enviado, né? Como vimos, né? E aí podemos ficar a pensar, como explicar o justo que sofre, né? Então, o servo é a figura do justo que sofre. Então, tudo isso é aplicado à pessoa de Jesus. Então, é como que aquilo que diz a primeira leitura está presente no Evangelho que escutamos, o que é aquilo que Jesus experimenta, mas a isso somado toda a experiência vivenciada até chegar aí, que aí da palavra que estamos a refletir e continuaremos com a oração universal, depois a adoração da cruz e a comunhão. A cruz para a qual Jesus vai consiste justamente em crer naquele que a cruz
Antes de Cristo era um símbolo pavoroso, era símbolo de morte, porque para lá ia todos aqueles que eram condenados à morte, né? Jesus não foi o único a ser condenado à morte na cruz. Era um costume que vai para esta cruz, vai injustamente, porque vimos aqui por mais de uma vez, por 3 vezes, Pilatos afirmar que não encontrava nele mal algum, né? Que mal fez esse homem? Não encontro mal algum nele. Mas a incompreensão, a inveja, a maldade, né, faz com que eles deem falsos testemunhos contra o Senhor, para que não se livre da morte. No entanto, sabendo que isso assim acontece, sabemos que a morte de Cristo acontece também por vontade do Pai, justamente com o fim de salvar o humano. Era vontade do Pai, mas acontece de forma injusta. Então, Cristo condenado à cruz, esse justo, esse servo de Deus, Yahvé, dá um novo sentido à cruz. Ela agora deixa de ser um símbolo de morte, como antes era vista, né? Deixa de ser esse símbolo pavoroso para se tornar um símbolo da vida. Portanto, quando olharmos para a cruz, devemos olhar e perceber nela não um sinal de morte, mas um sinal de vida, porque da cruz brota a vida. Lá o Mestre entrega o seu Espírito, mas ele vence a cruz, vence toda essa realidade contraditória em relação à sua pessoa, vence o pecado humano, vence o túmulo. Então, a cruz tem um novo significado, é um significado de vida, né? Que nós devemos ter esse respeito, essa veneração, e por isso que existe entre os cristãos o costume de, ao passar diante da cruz, se benzer, né? Não é para dizer que tem medo da cruz, mas é um sinal de reverência, de respeito, porque sabe que por ali passou o autor da vida, e da vida em plenitude, Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que olha para Cristo sofredor e procura assemelhar-se a Ele na caminhada da vida, também sendo capaz de cada dia querer se consumir para realizar a vontade de Deus, naquilo que é e naquilo que faz. Quem sou eu? O que faço? Como vivo no mundo? Né? Qual minha missão? Que especificidade da vocação eu exerço? Aí eu sou chamado a ter Cristo como modelo e a encarar as dificuldades, os sofrimentos que culminam com a cruz, né? É a cruz que somos chamados a carregar a cada dia, sabendo que ela não deve ser um peso, mas que deve ser encarada na alegria daquele que se define como também servo do Senhor, pela condição seja de vocacionado, de consagrado, de servo do Senhor, só porque é batizado. Então, é chamado, assim como Cristo, carregar a cruz de cada dia. E se olharmos para Ele como esse modelo de nossa fé, de nossa caminhada, com certeza nossa cruz não será pesada, né? Leve, porque carregar a cruz de nossos dias é em grande parte fruto das nossas escolhas, né? É fruto daquilo que decidimos ser, o que decidimos fazer.
mas ainda isso se aplica em relação àquela missão que Deus pede de cada um de nós, para que na igreja possamos estar nos associando ao Senhor, para fazer acontecer no dia a dia da vida esse reino de Deus, do qual Jesus é o Rei, como ele deixa afirmado nas entrelinhas da resposta que ele dá a Pilatos. Ele diz: eu sou rei, mas tu dizes, eu sou rei. E a resposta que vem a seguir é a confirmação da sua realeza divina neste mundo, né? Cristo, que assume toda essa realidade, então é aquele que nos afirma Paulo na leitura que escutamos. Segunda, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado. E foi provado ao descer à nossa realidade, ao fazer-se um de nós, porque o Cristo que sofre na cruz é o Cristo divino, mas é também o Cristo homem, Deus homem, Deus feito homem, que quer assumir essa condição na pessoa do Filho como uma forma de se solidarizar, como uma forma de descer à realidade humana, experimentar essa realidade marcada com o sofrimento, menos a realidade do pecado, mas com a sua fidelidade, com o seu amor, com a sua perseverança, carregar o pecado da humanidade na sua cruz. Então, o eterno, o verdadeiro, eterno e sumo sacerdote é Cristo, que é capaz de se compadecer pelo seu povo. Isso vai ficar manifestado na vida de Cristo, na missão de Cristo, ao longo dos séculos, como nós vimos ser afirmado em um dos evangelhos anteriores. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, será reconhecido o gesto da sua entrega, o evangelho, como muito daquilo que fora, que acontecera em relação à sua missão, né? João descreve que a cruz é indispensável para que a obra de Deus não fique infrutífera e atinja a sua perfeição, né? É indispensável na vida de Cristo. E como é indispensável na vida de Cristo para que seja levada à plenitude a vontade do Pai, que é esta redenção humana, a salvação humana, também ela torna-se indispensável para aquele que é chamado a ser outro Cristo no mundo, o cristão, que é o que significa ser cristão, também é ser capaz de carregar essa cruz. Com certeza, nenhum de nós sofrerá semelhantemente a Cristo, do mesmo jeito que ele sofreu, nesta missão que também temos dada por ele, pela igreja, da qual fazemos parte e que somos nós mesmos. Mas quantos na caminhada deste mundo não são injustiçados, não padecem sofrimentos por causa da inveja, da maldade humana, das vontades egoístas, né? Como a vontade desse povo que por inveja entrega Jesus. No Evangelho fica bem claro isso, sobretudo nós que lemos anteriormente, né? Fica bem claro essa realidade. A maldade do povo, a maldade especialmente dos judeus, que por inveja, né, entrega-o para ser crucificado. E até podemos ficar a pensar, sabemos que é contexto de uma época, de um tempo, que para nós hoje é um pavor. Mas que Deus é esse, né, que se cultua e em nome dele se mata o justo, né? Faz o justo sofrer e morrer, né? A única explicação que temos para o justo que sofre
é justamente a realidade salvífica que Cristo vem realizar na vida humana. Então, nós somos convidados a sempre buscar a crescer na fé, na pertença a Jesus, na pertença ao seu reino neste mundo, e esse crescimento se dá pela aproximação com a sua pessoa, com o Cristo vitorioso, vencedor da morte, mas também com o Cristo sofredor, com o Cristo da cruz. Pela o conhecimento da palavra que nos revela o Senhor, pela adesão a esta palavra, de forma a que a nossa dimensão de cristãos e de filho de Deus adquira sempre maior autenticidade. E isso acontece justamente com esse senso de pertença que torna o cristão capaz de carregar cada dia a sua cruz. Sabermos que, como Cristo entregou o seu Espírito na cruz, também nós que estamos no mundo não viveremos aqui eternamente. Nascemos, crescemos e morremos. E no mundo estamos com uma missão. Qual é a sua? Olhe para Jesus, o tenha como modelo nesta missão, nesta caminhada, enquanto aqui viver. E com certeza, Ele sendo a sua companhia neste mundo, no desenvolver desta missão, no carregar a cruz de cada dia, o será, sobretudo e especialmente, na vitória, ao passar pela experiência da morte, também sendo capaz de ser vencedor como Ele, da realidade da morte, para assumir uma vida em plenitude, né? Temos que aprender a servir e a morrer como Jesus aprendeu e tinha consciência disso e manifestou isso por várias vezes, predisse o sofrimento que tinha que experimentar, a morte que tinha que sofrer, mas também a vitória. Nós sabemos que também morreremos. Será que nossa caminhada, nossa pertença a Jesus, né, nos conduz cada dia para esta experiência? Se tivéssemos a plena consciência disso e deixássemos que ela nos conduzisse, com certeza a vida de todos, de todo cristão, seria mais compenetrada na pessoa de Jesus, na experiência de Jesus, voltado para a busca, a prática que faz amortecer em nós o pecado e tudo aquilo que, por parte da ação humana, contribuiu para que o Senhor fosse para a cruz, para a morte. É essa nossa missão. Cada dia, na caminhada, queremos nos tornarmos merecedores da graça redentora que Jesus veio realizar no mundo, né? Termos a consciência de que, como escolhidos por Deus e chamados para contribuir com Ele neste mundo com a obra do bem, devemos passar por muitas realidades que não gostamos, mas se temos no coração amor, se assimilamos esse jeito de ser do Senhor, em vez de sofrer diante da missão, sentiremos prazer. E não foi isso que sentiu alguns santos, como muitos primeiros cristãos mesmo, que ficaram muito felizes por se acharem dignos de injúria por causa do seu Senhor, né? Não foi assim que muitos santos expressaram a sua alegria por pertencer ao Senhor, por passar por sofrimentos, né? Como nos lembra um acontecimento na vida de Santa Teresa de Ávila, né? Que num dado momento em que sofria para exercer a missão que o Senhor lhes pedia, ela teve uma inspiração.
contemplar Jesus diante de si e dizer: por que é que os seus servos sofrem tantos? Né? E o Senhor respondeu para ela: é assim que eu trato os meus servos, verdadeiros servos. E aí Santa Teresa respondeu: é por isso que você tem tão poucos, né? É porque diante dessa realidade do sofrimento, quem quer ser servidor do reino, né? Somente aquele que de fato se familiariza com Jesus, aquele que assimila o jeito de ser de Jesus, a lógica de Jesus, que é a lógica da cruz. Como diz o Evangelho, o Paulo, loucura para muitos, né? Escândalos para muitos, mas glória de Deus, né? Então é assim que se explica essa lógica do reino de Jesus, essa lógica da cruz, né? A sua morte na cruz. Peçamos a Ele que nos ensine a, de fato, caminharmos no mundo olhando para Ele como, em qualquer circunstância, o nosso modelo, né? Assimilar o seu jeito de ser, é claro, buscando os meios pelos quais podemos eliminar, às vezes, aquilo que nos faz sofrer, mas tendo a consciência de que a missão passa por aí. E não, o cristão não pode se acovardar diante da missão por causa disso ou daquilo, às vezes algo tão pequeno em relação àquilo que o Mestre sofreu em nosso favor. Assim, olhemos para Jesus com este olhar de piedade, com este olhar de amor, aquilo que motivou o Senhor assim a agir na sua vida, com esse olhar de compaixão, mas sabendo que isso se volta para nós, né? Porque aquele gesto do Senhor foi consciente, livre em nosso favor, e que nós é que somos os verdadeiros, os humanos necessitados dessa compaixão, dessa misericórdia e de nos esforçarmos no carregar essa cruz para de fato sermos merecedores daquele objetivo que tinha toda essa realidade, esta missão que tinha, que tem a morte de Cristo em favor do cristão, né? Foi unicamente por nós, né? Então, continuemos esta celebração, continuando ainda a liturgia da palavra com a oração universal, neste espírito de compenetração, né? Neste espírito de luto, assim podemos dizer, pela morte do Senhor, mas sabendo que Ele vive, né? Que Ele vive. Essa é uma memória que nós vivenciamos para não perdermos de vista este acontecimento que nos alimenta, que deve nos edificar, nos transformar e nos fazer caminhar, olhando para cada etapa da vida de Cristo como necessária também na vida do cristão, para que possa acontecer ainda em vida nele o objetivo da Quaresma, a conversão, para que de fato assim possamos estar agindo como Cristo no mundo e combinarmos também com Ele para onde Ele quer nos conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Bispo Gilberto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos
Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, os quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o Senhor nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirige o Espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre, dai força a quem está a seu lado. Acolhei na vossa paz os que já pereceram e fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz.
pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore
para curar-nos do mal. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva ou outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Caros irmãos e irmãs, estamos diante de Jesus crucificado, a quem acabamos de venerar, nós aqui presente na igreja, com a genuflexão. Queremos neste momento convidar também você que está em casa, que participa virtual deste momento, virtualmente, né? Participa virtualmente deste momento. Convidamos também aí você que pode fazer a sua reverência à cruz, a Jesus, adorar o Senhor. Se você pode, se ajoelhe uns segundos, olhando para o Senhor, lembrando que ainda estamos na hora da misericórdia. Contemplamos neste momento Cristo na cruz, morto, crucificado.
mas sabemos que Ele está vivo e que acolhe no seu generoso coração os nossos pedidos, manifestando sua misericórdia. Então, que eu ajoelhar diante de Jesus, adorando, seja com esta consciência de que a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. É uma reverência, um respeito para com o Senhor, mas também naquele desejo de que a misericórdia dele, ele que é a fonte desta misericórdia, possa atingir o coração deste que se inclina diante dele, necessitado da sua graça.
Confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que
Pai sempre me ama, sim, também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Às 19 horas estaremos aqui para rezarmos a Via Sacra. Então, a todos que rezaram conosco nesta tarde, nossa gratidão, como também aos que aqui estão e formam a equipe celebrativa, e convidamos aos que puderem para rezarmos a Via Sacra às 19 horas. Que vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.